Oi, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado. E se não tiver, crê no Senhor Jesus e profetize na sua vida que vai ficar tudo bem. Eu creio em nome de Jesus. Iniciando mais um vídeo aqui no canal e já vamos deixando o seu like, o seu comentário e se inscrevendo no canal se você é novo ou novo por aqui. Se você chegou aqui de supetão, por um acaso, se você gostar dos meus vídeos e dos meus conteúdos, se inscreva no canal. Isso virá me ajudar bastante. E hoje vai ser um videozinho fora da rotina, né? Fora dos vídeos normais que eu posto muito vídeo do dia a dia, minha rotina, limpando a casa, vlog, essas coisas que eu gosto muito de postar vídeo assim, eu gosto muito de assistir e gravar vídeo assim. Mas hoje o que eu resolvi? Responder umas perguntinhas que eu pedi lá no Instagram, né? Pra eu estar trazendo algo diferente aqui pro canal. E eu vou responder essas perguntas aqui. Não foram muitas perguntas, né? Foram pouquinhas perguntas. Até meu esposo me ajudou, gente. Que bênção. Ô varão abençoado, né? É assim, gente. Ele sempre me ajuda em questão disso, dos meus conteúdos. E eu falei que ia postar uma caixinha de perguntas. E ele falou assim: quando eu chegar na hora do meu almoço, eu vou fazer umas perguntas pra te ajudar. Porque lá no Instagram, às vezes as pessoas não respondem a caixinha de pergunta. E é normal, né, gente? Ninguém é obrigado a fazer nada, né? Mas eu coloquei lá e pedi, por favor, para as pessoas me ajudarem para eu criar esse conteúdo aqui. E meu marido quis ajudar, então tem pergunta dele aqui também, tá? E obrigado, meu amor. Deus te abençoe. Obrigado por me apoiar sempre. Te amo. E vamos para a primeira pergunta, né, gente? A primeira pergunta é assim: o que foi mais difícil para você chegar em uma cidade e começar do zero? Tudo, né, gente? Tudo, porque eu vim pra cá sem nada. Eu vim pra cá sem emprego, eu vim pra cá sem móveis, sabe? Eu só tinha a casa que eu tinha pra morar e as roupas que a gente tinha, a TV e o micro-ondas. A gente não tinha nada, né? A gente teve que vender tudo em São Paulo. Eu era de São Paulo, pra quem não sabe. E quando a gente veio pra cá, a gente vendeu tudo que a gente tinha. Vendeu cama, guarda-roupa, geladeira novinha, fogão novinho, gente. Cada móvel que saía da minha porta eu chorava, porque era tudo novinho, foi tudo conquistado com suor. Eu ganhei de presente muita coisa, então pra mim isso foi bem difícil de desapegar, sabe? Mas eu sabia que eu tinha que desapegar porque eu tinha que vir pra cá pra um propósito maior. Não tava dando mais certo em São Paulo pra eu ficar lá, a gente tava desempregado, foi na época da pandemia, e a gente morava de aluguel. E aqui no Paraná, a gente tem essa casa que foi meu pai que comprou, e ele falou: ó, vão pra lá, né? Tem a casa, ficam lá cuidando da casa. E a gente tá aqui já tem 2 anos. E quando a gente veio pra cá, a gente veio na fé e na coragem, né? Veio, deu as caras mesmo e veio. O Wesley, ele já tinha conversado com algumas pessoas, porque na época o Wesley era barbeiro. Então ele já tinha conversado com algumas pessoas pra ele ver, né, se ele conseguia entrar em alguma barbearia. Até então ele veio pra cá com um emprego meio que já encaminho andado. Eu não tinha ideia de onde eu ia trabalhar, né? Eu já tinha pesquisado algumas empresas, mas eu não tinha nada certo. Eu tinha que estar aqui para poder arrumar emprego. E quando a gente veio para cá, a gente veio sem nada, como eu falei, mas graças a Deus, o pessoal da minha família, que os irmãos do meu pai que mora aqui, me ajudou bastante, me doou um fogão, que é o que eu tenho até hoje, me doou uma mesa que eu não tenho mais, por causa da época da hamburgueria eu acabei doando, um sofá, aí uma piazinha, a cama que era da minha avó, esse guarda-roupa aqui que era da minha avó já é falecida, mas o filho dela, que é meu tio, ele tava com essas coisas, então ele doou pra mim, pra eu poder, né, começar. E tá aqui até hoje, gente, porque infelizmente a gente não tem condições de trocar ainda. Mas eu acho que a maior dificuldade de tudo é você chegar aqui e você não saber o que fazer, sabe? Não ter noção se vai ter emprego ou não, se vai dar certo ou não. Graças a Deus, depois de um mês, eu consegui emprego, mas eu não pude ficar nesse emprego por muito tempo, porque as minhas unhas do pé inflamaram por conta do sapato, que era obrigatório usar lá um sapato, eu não sei como é o nome do sapato. Mas foi muito difícil pra mim a questão, gente, disso, né, que eu falei pra você chegar aqui, não ter certeza de nada, se vai dar certo, só ter a fé e acreditar em Deus e estar longe dos meus pais. Nossa, isso pra mim me dói até hoje. Eu sinto muita falta dos meus pais. Eu sempre falo com o Wesley, se eu pudesse voltar para São Paulo para estar perto dos meus pais, era esse motivo que eu tenho para voltar, né? Eu voltaria pelos meus pais, porque eu sempre fui muito pegada aos meus pais.
Eu morei sempre com meus pais, eu só saí da casa dos meus pais quando eu casei. E aí eu fui pra outro bairro depois de 4 meses, eu acho, se não me engano, que eu tava casada. Meus pais se mudou pro mesmo bairro que eu morava. Então, pra mim, o que é mais difícil até hoje é a ausência deles, entendeu? Então, acho que isso que pegou pra mim. A minha dificuldade foi e sempre é essa daí, é estar longe dos meus pais, né? Que sempre esteve comigo, sempre me ajudaram em tudo. Mas eu creio que Deus me trouxe pra cá, pra longe dos meus pais, assim, pra me ajudar, né, gente? Pra eu crescer, pra eu amadurecer, pra eu aprender as coisas sozinhas, pra eu conseguir me virar sozinha quando tiver alguma dificuldade, alguma prova que eu tô passando, sabe? No meu pessoal, no meu interior. E eu saber me virar, eu saber resolver. Porque quando a gente tem pai e mãe perto, a gente sempre corre pra eles, né? Pai, mãe, me ajuda aqui, tá acontecendo isso. Não, agora aqui é eu, o Wesley e o Bernardinho, que é o filho dele, e Deus. Só nós três e Deus pra nos ajudar. Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: pensa em voltar para São Paulo? Eu já tinha quase respondi, né, as duas em uma só. Mas não, gente, eu não penso em voltar para São Paulo pra morar, sabe? Eu já pensei várias vezes sobre isso, em voltar, mas é como eu falei pra vocês, é por causa da ausência dos meus pais. E às vezes eu me sinto muito sozinha aqui, né? Porque é só eu, o Wesley e o Bernardinho. O Wesley trabalha, infelizmente eu não tô trabalhando. O Bernardo vai pra escola, então eu fico muito sozinha todos os dias. E eu sinto muita falta dos meus pais, porque meus pais moravam muito perto. Tinha meus pais, tinha minha madrinha também que morava perto. Então tinha muita gente que eu podia sair pra conversar. Aqui não tem tanto assim. E a gente não fica indo na casa de ninguém, nem ninguém vem na nossa casa. Então, a minha vontade, às vezes, quando bate o desespero, assim, a saudade, às vezes a gente tá triste, desanimada, dá aquela ansiedade. Eu choro, às vezes, pela falta dos meus pais. E muitas das vezes, quando me dava essas crises de ansiedade, essa falta, eu que quase surtava, sabe, de tanta saudade. Porque a maior dor é da saudade. Graças a Deus, meus pais estão vivos e eu posso ligar, falar com eles, matar um pouco da saudade. Mas a saudade que eu falo não é a saudade de falar, de ligar, é a saudade de poder abraçar, de estar junto, de conviver, entendeu? Aí eu sempre falo para elas, Wesley, eu quero voltar para São Paulo, eu quero ir embora daqui. Mas por quê? Não pela cidade, e sim pelos meus pais, né? Porque eu sinto muita falta. Mas eu creio que Deus um dia vai preparar a vinda deles pra cá. E se for da vontade de Deus, a gente nunca sabe se um dia eu voltar pra ir pra São Paulo, a gente volta, né? Mas eu creio que Deus, ele sempre nos manda pra frente. Eles não mandam a gente retroceder, voltar pra trás, né? Eu creio que daqui pra frente é só pra frente mesmo. A gente não volta pra trás, não. Mas eu não sinto vontade de voltar pra São Paulo. E se eu fosse voltar, seria mais pelos meus pais ou se fosse realmente a vontade de Deus. E vamos para a terceira pergunta. O que te motivou a fazer vídeos? O que me motivou a fazer vídeo, gente, é assim. Eu já comentei sobre isso, eu sempre tive um sonho de gravar pro canal. Acho que foi desde 2012, 2013, por aí, ou um pouco antes. Acho que 2011, alguma coisa do tipo assim. Na época que a Tassiélia Coleia, acho que assim não é o nome dela, a Tassiélia Coleia, ela deu um boom na internet, quando na época que o quarto dela era tudo rosinha, a casa, sabe, tudo rosinha em volta dela. Ela morava ainda com os pais, se eu não me engano, ela não era casada com o Fernando. E eu comecei a acompanhar ela e ela foi minha grande inspiração. Eu lembro que eu queria gravar, mas eu não tinha um celular pra gravar, eu tinha um celular bem pequenininho, rosinha. E eu queria gravar, mas não dava pra gravar com aquele celular, sabe? E não tinha como fazer, porque eu não sabia como fazer. Só que aquele sonho, aquele desejo sempre ficou no meu coração. Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, foi aonde eu comecei a gravar. Gravava os vídeos e soltei no YouTube. Só que aí, de uns tempos depois, eu fiquei chateada por algumas coisas que aconteceu. Eu acabei apagando todos os meus vídeos. Se você for entrar no meu canal e ver todos os vídeos, você vai ver que não tem muito vídeo lá da época da pandemia mesmo, que deu aquele boom da pandemia, sabe? Mas foi porque eu apaguei. Aí eu comecei do zero novamente. Mas o motivo mesmo foi porque eu me inspirei na Tassiele, eu sempre sonhei com isso, né? Sempre sonhei em crescer na internet. É um dos meus sonhos, crescer na internet. Eu tô aqui lutando pra isso acontecer. Então, por isso que eu sempre peço pra você se inscrever no meu canal, me seguir lá no Instagram, porque isso vai me ajudar bastante, né? E esse foi o motivo, gente. Isso que me inspirou a gravar vídeo no canal, foi a Tassiele acompanhando ela. Eu lembro da Boca Rosa, que ela gravava o vídeo no quartinho dela, tinha beliche, e ela namorava o Nando também. Então, foi esses
vídeos assim que eu acompanhava na época que me inspirou a gravar vídeos. E o desejo que veio no meu coração, que queima até hoje dentro de mim, eu acho que se durou esses anos todos, desde 2011, 2012 até hoje, 2023, porque não é algo que seja banal, é algo que realmente possa acontecer e eu tenho que lutar para isso acontecer. E vamos para a próxima pergunta, acho que é a quarta, né? Já tô perdida, gente. É assim, já pensou em fazer vídeos para o TikTok? Eu faço, né? Eu faço vídeos pro TikTok. Todos os vídeos que eu posto lá no Instagram da minha rotina, eu também posto no TikTok, vice-versa. Então, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês ir lá e me seguir também no TikTok. Mas eu sempre posto vídeo lá também, tá? Eu posto nas duas redes sociais. Nas três, né? No YouTube, no Instagram e no TikTok. Eu já gravo lá também. E vamos para a quinta pergunta. Essa pergunta tem duas perguntas em uma só. Como foi o início do seu chamado e como tomou a decisão de servir a Deus? Você mudou. Eu vou começar pelo como tomou a decisão de servir a Deus. Foi assim, gente. Eu sempre conhecia Deus. Eu era católica. Eu já fui batizada na igreja católica, já fiz primeira comunhão, já fiz crisma, até retiros eu já fui na igreja católica, eu frequentava muito a igreja católica, porque minha família, meus pais eram católicos, então a primeira religião que eu conheci foi a católica, porque eu cresci lá dentro, entendeu? Então, eu já conhecia Deus daí. Só que eu nunca tinha me aprofundado da mesma forma que é hoje. Eu nunca tinha visto, né, sentido Deus da forma que é hoje. Eu nunca tinha visto o poder dele da forma que eu vi, sendo da religião evangélica. Eu não tô falando que lá não tem Deus, porque tem, tá? Eu não tô falando que lá Deus não usa as pessoas, porque usa, porque eu já vi muita coisa lá também, mas eu tô falando em mim, sentir, né? Eu nunca tinha me entregado, acho que eu nunca tinha me deixado sentir Deus, deixado Deus entrar dentro de mim pra eu sentir Ele, sabe? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Aí, o que aconteceu? A gente lá em casa passou por um processo, minha mãe passou por um processo de enfermidade, é um testemunho lindo, né? Que ela tem pra contar. Um dia que ela estiver comigo perto de mim, eu vou pedir pra gente gravar um vídeo, ela contando esse testemunho. Minha mãe quase morreu, né? Pela enfermidade, foi uma enfermidade espiritual, isso acontece, você crendo ou não. Foi uma enfermidade espiritual, eu creio que Deus deixou isso acontecer pra ela, pra levar nossa família mais perto de Deus. E eu era uma pessoa que, nessa enfermidade que minha mãe passou, minha mãe quase morreu e tudo mais, foi começando a ter campanhas dentro da minha casa. Minha mãe já frequentava as igrejas evangélicas desde a morte da minha avó, que há muitos anos atrás, acho que uns 14 anos atrás, por aí ou mais. E ela já ia nessas igrejas, ela ia na Mundial. Só que eu e meu pai, não, né? Meu pai continuava indo na católica e mal ia na católica também. E eu também mal ia nas igrejas católicas também. Tinha deixado de ir também. E aí, conforme aconteceu isso com a minha mãe, começou a ter campanha lá em casa, né? Porque a gente sabia que era espiritual, a gente entendia o que estava acontecendo e começamos a ter campanha dentro da minha casa. E nessas campanhas eu acabava aceitando Jesus, né? Eu sempre aquela pessoa, eu via Deus falar comigo, eu via Deus bradar grandemente dentro do meu lar, a glória descia dentro da minha casa. E eu ia lá, aceitava Jesus, mas era pela emoção. Naquela época eu não entendia nada, né? Eu ia lá, aceitava Jesus pela emoção e no outro dia eu tava no mundo, novamente. No outro dia eu tava a mesma Ingrid que eu era. Aí eu já não ia mais pra igreja. Aí depois eu ia de novo e aceitava Jesus. Aí depois eu ia lá e voltava a Ingrid que eu era de novo. Eu nunca aceitei Jesus e falei, não, eu quero mudar, sabe? Eu quero realmente mudar, eu não quero ficar dessa forma. Aí teve um dia que eu fui convidada pelo meu pai pra gente ir no Monte do Cipó. Eu sempre quis subir ao monte, mas meu pai nunca permitia porque ele falava que eu tinha que estar preparada. E nesse dia, Deus preparou a minha ida, né, nesse monte, só que eu já não queria mais ir, né? Eu bati o pé, com certeza Deus já tinha um encontro marcado ali comigo. E o inimigo também já sabia desse encontro, então ele fez de tudo pra não ir e eu não queria ir, né? Meu pai falou, não, você vai, você não queria ir, você vai.
E eu fazendo de tudo. Até falei assim, ai, falei comigo mesmo, vou fingir que eu tô dormindo, vou ficar aqui, porque daí eu não vou, né? Mas não, meu pai insistiu, eu acabei indo. Cheguei nesse monte do Cipó, a gente subiu um monte, Deus falou grandemente comigo. Eu via, sabe, eu pensava assim, eu pensava algo e Deus usava a boca de outra pessoa pra falar aquilo que eu tinha pensado no mesmo instante, até a questão de um louvor do hino da harpa. Tava tendo um momento de adoração lá, cantando os louvores da harpa, cantando os louvores. E teve um hino da harpa que eu sempre gostei, que é o hino 84. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. E eu pensei nesse hino, eu meio que falei, poderia louvar esse hino, né? Só que eu era envergonhada, sabe? Tinha vergonha. Eu nem falei nada, eu pensei e guardei pra mim. Do nada, uma irmã, eu lembro o nome dela, Irmã Conceição, acho que é assim o nome. Foi ela, Irmã Conceição. Do nada essa irmã falou assim, gente, louva o hino 84 aí. E eu vi que era Deus, sabe? Que Deus estava ali, que Deus estava falando comigo. E Deus falou tão grandemente comigo ali, sabe? Me encheu da graça dele, me encheu do amor dele. E eu senti o amor dele. E eu vi que aquele amor é diferente dos outros amores que eu já havia sentido. Que eu tomei uma decisão naquele lugar. Que eu ia servir a Deus, né? Que eu ia estar ali com ele, que eu queria servir a Deus, que eu queria me entregar a ele. Foi quando a gente chegou em casa, né? No mesmo dia, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, juntei todas as minhas roupas de piriguete, minhas roupas curtinhas, tinha roupa na etiqueta. E eu falei pra ela, mãe, leva pra doação e antes que eu me arrependa, que eu não quero mais isso. Né? Foi a minha primeira atitude, assim, que eu tive. E foi aí que começou, né, a minha caminhada com Deus, minha caminhada com Jesus. E eu, cada dia que passava, eu ia me entregando mais a Ele, me consagrando. Comecei a cultuar, comecei a ir em todos os cultos, comecei a louvar na igreja. E Deus estava me usando tão grandemente nos louvores, sabe? Deus me usava muito no louvor, ainda usa. Mas lá no início, bem no início, Deus me levantou de uma forma que as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, não, essa não é a Ingrid de antes, sabe? Deus me usava de uma forma tremenda no louvor. Eu não tenho uma voz bonita pra louvar, tá? Eu não sei louvar bonito, mas eu sei adorar a Deus, né? Isso que importa pra mim. E eu creio que pra ele também. Agora vamos pra a segunda pergunta da mesma pergunta, gente. Como foi o início do seu chamado? Foi assim, gente. Eu já tava casada com Wesley, né? E Deus falou no coração do Wesley, sempre tinha falado que a gente ia ter uma igreja, ia cuidar de uma igreja. Assim, sempre foi a vontade do Wesley, né? O desejo do coração do Wesley. A minha nem tanto, porque eu era nova convertida, assim que eu casei com o Wesley. Eu tinha pouco tempo, não tinha anos, não. Tinha acho que 1 ano já na igreja, 1 ano e pouco, por aí. E foi aonde surgiu a nossa igreja, a Adonai Nissi, né? E foi ali que começou o meu chamado. A gente pegou a igreja, montamos a nossa igreja, lideramos, né, pessoas lá. Fui líder de jovens também lá na nossa igreja. E eu creio que Deus me levantou e levantou o Wesley para estar na frente da obra, para estar liderando. Eu creio que esse seja o meu chamado, né, aqui na terra para servir a Deus. E é algo que queima meu coração sempre. E do Wesley também. A gente já não tem mais a igreja do NEC, a igreja era em São Paulo, a gente fechou ela. A gente fechou ela, tipo assim, em um dia, 2, 3 dias depois a gente veio pro Paraná. A gente só fechou ela realmente porque tinha que vir pra cá, porque senão a gente tava lá ainda com a nossa igreja. E é algo que queima no nosso coração até hoje. Eu sempre falo pro Wesley, a obra não acabou, a obra tem que continuar. Eu creio que no momento certo a gente vai ter a nossa Adonai novamente, né? E toda igreja que a gente chega, que a gente congrega agora, né, numa igreja aqui, é uma assembleia, né, uma assembleia de Deus. E a gente sempre tá ali, ajudando, a gente quer ajudar, sabe? A gente sempre tá tomando a frente, assim, naquilo que o pastor, né, o líder da igreja libera para ajudar, para fazer acontecer, para estar ali junto. Então eu creio que esse foi o início do meu chamado. Foi quando a gente teve a nossa igreja, foi quando Deus nos levantou. O Wesley é pastor, eu sou ungida diaconisa. Porque não dá pra... Eu era nova convertida, não tinha como me ungir já, pastora. Eu tinha que conhecer, né? Tinha que caminhar. O Wesley já tinha muito tempo
já na igreja, tem muitos anos na igreja, então ele já é ungido a pastor há muito tempo. Então, foi isso que aconteceu, né? Esse foi o início do meu chamado. Foi quando eu tive a nossa igreja, nós teve a nossa igreja e a gente começou a liderar. Foi quando as coisas começaram a fluir na nossa vida. E eu falo uma coisa pra vocês, gente, liderar a igreja não é fácil, né? Mas quem tem chamado não tem escolha. A gente faz aquilo que Deus manda, a gente faz aquilo que Deus nos chama, né? Infelizmente, quando Deus nos chama, a gente não tem escolha, a gente tem que ir. Isso quando a gente não faz o querer de Deus, a gente não vai pro caminho que Deus quer que nós trilhe, muita coisa dá errado na nossa vida. Então eu prefiro servir a Deus daquilo que Ele quer, da maneira que Ele quer, do que ir para outro caminho e minha vida ser destruída, né? Pelas minhas próprias escolhas. E vamos para a próxima pergunta, que é a sexta pergunta, né, gente? E é a mesma coisa da outra, está escrito só chamado. Eu creio que a pessoa tá falando do meu chamado, né? O que seja o meu chamado. E é como eu tava falando para vocês anteriormente, é sobre, eu creio que o meu chamado seja liderança, sabe? Tomar a frente de uma igreja, cuidar, pastorear, cuidar de ovelhas. Eu amo fazer isso, eu amo cuidar de vidas, eu amo cuidar de pessoas. Se eu puder tirar de mim pra dar, eu faço isso, entendeu? Que eu sempre falo pra Deus me dar muitas condições e me prosperar muito pra eu poder doar, para poder cuidar de pessoas, para poder fazer por pessoas quando elas não tiver, para poder fazer ações, sabe? Eu acho que é esse o meu chamado, sabe? Foi para isso que Deus me chamou nessa terra, porque é algo que queima muito no meu coração. É algo surreal. Quando eu falo assim, só eu mesmo que tô sentindo, só eu, sabe? Você não vai entender o que eu tô sentindo, é algo sem explicação. Deus me levantou o Wesley pra gente cuidar de almas, sabe? Cuidar de pessoas, dirigir igreja, liderar as pessoas, levar elas para o caminho certo, mostrar o caminho certo. E eu creio que esse seja o meu chamado, tanto o meu quanto do Wesley também. Próxima pergunta. Vamos continuar com as lives? Gostei muito. Se tiver mais, estarei presente. É assim, gente, para quem não sabe das lives, a gente faz live, começou a fazer live, já teve a segunda live lá no Instagram. De oração, palavra e louvores, né? A gente faz uma vez por semana, tá sendo... A primeira foi no domingo, a segunda foi no sábado. E vamos continuar fazendo no sábado. E sim, vamos continuar fazendo live. Foi algo que Deus colocou no meu coração há muito tempo. Deus tem falado comigo. E falou pro meu pai. Meu pai sempre me falou, Ingrid, você precisa fazer live. Vocês precisam fazer live falando de Deus. Levando a palavra de Deus para as pessoas, usa suas redes sociais para isso. E veio algo no meu coração muito grande, há muito tempo atrás, de fazer live. Eu até falei pro Wesley, até tinha postado uns dias, até uns meses, né, na verdade, atrás, lá no Instagram. Quem me acompanha sabe que eu postei perguntando que tal fazer uma live. E as pessoas falaram que super apoiava. E aí eu falei com o Wesley sempre teve um receio, ai, não sei, sabe, não sei. Falei, vamos tentar, vamos fazer. Ele, não sei. Até um dia eu me surpreendi, gente. Me surpreendi de verdade. Foi no domingo, ele falou assim, vamos semear a vida, vamos semear. E eu sem entender, como assim semear? Como assim semear? Aí ele passou o dia inteiro, foi no domingo, passou o dia inteiro falando, a gente tem que semear a vida, a gente tem que semear. Até então que a primeira live foi Saindo da Crise Semeando, o título da live. Tem que semear a vida, tem que semear. Aí a gente foi pro culto, no meio do culto ele falou assim, Ingrid, posta lá no Instagram que vai ter live. Eu falei, mas hoje? Hoje, vai ter live hoje. Quando a gente chegar em casa, 10h30 da noite, a gente abre uma live e vamos falar de Deus, vamos semear. Eu falei, então tá bom, né? Eu me surpreendi, porque ele ficava meio assim, né? Receoso, não sei. Eu, vamos, vida, vamos fazer. E ele sempre ficou, sabe, na retaguarda. Mas ele, sabe, do nada, eu creio que foi Deus que tocou no coração dele. E foi linda a live, Deus falou grandemente. Na segunda live também, Deus falou grandemente nos nossos corações. E vamos continuar fazendo a live, sim. E eu quero começar a fazer uma live aqui também, sabe? Porque tem pessoas que não têm rede social, como eu posso dizer, Instagram. Mas pode acompanhar no YouTube. Então eu tô querendo trazer pra cá também as lives uma vez por semana. Fazer uma aqui e uma lá no Instagram. Da gente louvando, trazendo a palavra de Deus e oração para vocês. Isso eu creio que vai ajudar muito vocês também. Eu creio que vai ser várias sementinhas no coração de vocês e Deus vai falar grandemente aos nossos corações.
Próxima perguntinha. Pense em reabrir a Adonai Si? Lógico, gente, com toda certeza no mundo. Eu creio que assim que Deus preparar o momento certo, a gente volta com a Adonai Si. É algo que a gente tem no nosso coração muito, muito tempo. Eu sou apaixonada pela Adonai Si. Eu era apaixonada pela minha igreja, entendeu? Eu sinto muita falta, muita falta. Eu vou deixar a foto dela aí também. Eu sinto muita falta de estar na igreja lá com o pessoal, sinto muita falta do pessoal. E eu penso assim, eu queria muito poder abrir uma Adonai Si aqui, né, onde a gente tá. Mas eu queria muito que meus pais também estivessem aqui pra gente abrir todo mundo junto. E eu quero sim poder reabrir e continuar fazendo a obra do Senhor da forma que Ele nos chamou e como deve ser feito. Uma perguntinha e última, assim, grava mais conteúdo de cabelo e dicas. Eu vou começar a gravar, sim, gente, mais conteúdo de cabelo. Tô precisando, né? Porque é a situação. Ai, gente, depois que o meu cabelo eu deixei natural, é só Jesus na causa, sabe? Às vezes dá até uma depressão. Mas, enfim, eu vou voltar a gravar, sim, conteúdo de cabelo, trazer algumas dicas pra cá, a trazer o que eu conheço, o que eu sei. Eu trabalhei, gente, uns 7 anos em salão aí em São Paulo. Eu falo aí em São Paulo porque eu acho que muita gente é de São Paulo que me acompanha. Eu trabalhei acho que uns 7, 6 anos em São Paulo como auxiliar de cabeleireira. Trabalhei muito tempo em salão, conheço muita coisa de cabelo. E eu fazia muita coisa no meu cabelo, diquinhas em casa mesmo. E eu postava no Instagram. Eu lembro que eu tinha até um Instagram de cabelo na época. E eu postava muita dica de cabelo. E as pessoas gostavam bastante. E eu quero voltar a postar, né? Eu quero também para eu cuidar do meu cabelo, que eu me relaxei um pouco com o meu cabelo, deixei meu cabelo de lado, mas eu vou voltar sim a cuidar do meu cabelo e mostrar para vocês e dar dica para vocês de cabelo e receitinhas caseiras também, receitinhas normais também, e é isso. E foi esse o vídeo, gente. Eu quero agradecer muito a todos que me mandaram pergunta. Vou falar o nome de vocês aqui, peraí. O Wesley, meu esposo, que mandou pergunta também, muito obrigada, amor, te amo. A Rayane, a Dierle, acho que é assim o nome dela, Dierle, a Renata e a Fabi. Muito obrigada pelas perguntas. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vocês estão semeando na minha vida, no meu canal, para ele crescer, ajudando ele crescer. Muito obrigada por essa sementinha que vocês estão colocando no meu canal. Isso me ajuda muito, a interação de vocês, cada perguntinha, cada interação, cada engajamento ajuda bastante com o meu crescimento aqui. É um sonho que eu tenho para crescer aqui, sabe? Fazer da internet meu trabalho. E eu tô tentando fazer isso acontecer. Muitas vezes eu fico desanimada porque eu vejo que as pessoas não interagem comigo. Eu vejo que às vezes não tem visualização. Mas eu vou lá e, sabe, falo, não, calma, na hora certa vai chegar. Continua. Dessa forma que tá, vai continuando, porque a hora certa vai chegar. E eu creio que no tempo do Senhor tudo irá acontecer. Eu creio que Ele tem o tempo, a hora, o momento preparado para todas as coisas. E eu quero agradecer você de coração que me acompanhou até aqui, até o final do vídeo. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E é isso. Não deixe de se inscrever no meu canal. Me siga nas minhas redes vizinhas, no TikTok e no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas o arroba é @IndyRibeiro_, as duas redes, o TikTok e o Instagram. E curta, comenta e compartilha com seus amigos e amigos familiares. E até o próximo vídeo, povo de Deus. Tchau, tchau!